Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lília do canal Simonato Cidadania e vim gravar um vídeo novo para você. Bom, hoje eu quero falar sobre impedimentos para a cidadania italiana, tá? Bom, basicamente o que eu quero falar para vocês é que, num geral, tá? Os impedimentos acontecem em pouquíssimos casos de cidadania, porém a gente precisa mencionar sobre eles para que você que está começando ali o seu processo, você tenha em mente que eles existem, tá? Porém, como eu disse, a grande maioria é contornável, tá? Eu fiz uma colinha aqui e eu vou falar para você os impedimentos e vou explicar cada um deles para que você tenha essa ciência do que é que a gente está falando, tá? Então, basicamente, uma pessoa que quer tirar a sua cidadania e tem um descendente italiano, olhando a grosso modo, ela tem o direito, tá? Porém, existem alguns casos que é importante falar. Por exemplo, se o seu italiano nasceu na região de Trento, né? Trento é uma província italiana e nesta região, até um determinado período, essa província fez parte do Império Austro-Húngaro. Logo, pessoas que nasceram nesta província durante o período em que essa província ela era austríaca, tá? Teoricamente, se o seu italiano nasceu na província de Trento enquanto ela fez parte do Império Austro-Húngaro, tá? Basicamente, as pessoas que têm um descendente que nasceram nesta província durante o período do Império Austro-Húngaro, eles perdem o direito à cidadania italiana, tá? Por quê? Porque o descendente nasce numa província que era considerado Áustria e não Itália. Logo, infelizmente, essas pessoas perdem o direito à cidadania italiana, tá? Dentro da província austríaca, de Trento, enquanto o Império Austro-Húngaro, são várias cidades. Então, o que é importante? Quando você localizar o seu italiano, você jogue no Google o nome da província, para verificar se a cidade onde nasceu o seu italiano, tá? Se porventura era Império Austro-Húngaro, tá? Então, nasceu na província de Trento, precisa observar se de fato, quando nasceu o seu italiano, se aquela província era Áustria ou se ela já fazia parte novamente da Itália, tá bom? Então esse é o primeiro caso que a gente precisa falar. Então, nasceu na província de Trento, acenda um alerta e verifique o ano de nascimento do seu italiano. Se ele nasceu enquanto esta cidade, da província de Trento era Império Austro-Húngaro, infelizmente você perde o direito, tá? Foi aberta uma exceção do ano de 2000 a 2010, então o consulado, ele abriu uma exceção e durante os anos de 2000 a 2010, pessoas que tinham descendente que nasceram na província de Trento puderam fazer o seu reconhecimento de cidadania. Porém, depois disso não abriu-se mais nenhum precedente para que houvesse o direito, tá? Então, infelizmente, se nasceu na província de Trento durante o período do Império Austro-Húngaro, você perdeu o direito à cidadania italiana. A outra questão é se o seu italiano se naturalizou brasileiro. Então, o seu italiano veio da Itália aqui para o Brasil, constituiu família e tudo mais. E aí, num determinado momento, ele se naturalizou brasileiro. Se ele se naturalizou, tá? Depois do nascimento dos filhos, você continua com o direito. Agora, se ele se naturalizou antes do nascimento dos filhos, infelizmente você também perde o direito, tá? Então, italianos que imigraram para o Brasil e se naturalizaram brasileiros, precisa olhar quando houve essa naturalização. Ah, foi antes do nascimento dos filhos. Infelizmente você perde o direito. Agora, foi depois do nascimento dos filhos, você continua com o direito. Então,
se tiver a naturalização por parte do seu italiano, é importante olhar quando houve essa naturalização, se foi antes ou depois do nascimento dos filhos, ok? E a outra questão é o problema de legitimidade. Como funciona a legitimidade? Um casal legitima o filho de duas formas. Ou quando acontece o casamento, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. O meu pai e a minha mãe, eles casaram quando eu tinha 5 anos de idade, tá? Então, teoricamente, eu era menor de idade. Então, isso não é um problema, porque houve o casamento enquanto eu ainda era menor de idade, tá? E aí eu fui legitimada pelo casamento, tá? Agora, se eu tivesse completado a maioridade e os meus pais tivessem casado após a minha maioridade, neste caso, não haveria a legitimação, tá? E aí, o que seria necessário fazer para ter o direito ao reconhecimento de cidadania? A minha mãe ou meu pai, né, no caso a minha mãe, que é a descendente, a gente teria que fazer a cidadania por eleição. Como funciona isso? Eu vou fazer um resumo simplesinho, depois eu vou fazer um vídeo exclusivo falando sobre isso. A minha mãe teria que viajar até a Itália, fazer o reconhecimento de cidadania dela e fazer a minha eleição. Ela me elegeria para ser reconhecida italiana após o reconhecimento dela, tá? Então perceba que a legitimação, né, tem uma vertente ainda que dá para ser feito, tá? Então, os pais casaram, os filhos automaticamente foram legitimados pelo casamento. Ok, maravilha, não temos impedimento aqui. Agora, os pais se casaram ou não casaram, não houve o casamento, tá? Essas crianças não são legítimas, tá? Agora, não houve o casamento, porém, o declarante do nascimento desta criança, ele é o descendente, essa criança está legitimada. Então, por exemplo, no meu caso, vamos supor que os meus pais não tivessem casado e eu só seria legítima se a minha mãe tivesse ido ao cartório, tá? E tivesse me declarado como filha no ato do meu nascimento. No caso, se ao invés da minha mãe ter ido, né, ao cartório me declarar, tivesse sido meu pai, como não houve casamento, eu não seria legítima, tá? Porém, como eu disse, existe o casamento, maravilha, né? O pai e a mãe casou, aí depois do casamento tiveram os filhos. Todos eles serão legítimos por conta do casamento, tá? Agora, o pai e a mãe não casou. Precisa ver quem declarou, né, essa criança. Se foi o descendente ou se não foi o descendente. Se foi o descendente, essa criança continua legítima. Se não foi o descendente, aí essa criança é ilegítima. Neste caso, tá? Existe, né, um impedimento para quem vai fazer o processo de cidadania administrativo. Se você for fazer o processo de cidadania judicialmente, a gente contorna isso, né, através de argumentação do advogado, e aí a gente consegue comprovar a legitimidade com outros documentos, como por exemplo com o óbito, tá? Então, resumindo, basicamente 3 impedimentos, né? Que seria, nasceu na província de Trento, enquanto ela era província da Áustria, né? Do Império Austro-Húngaro, por a legitimação, que a criança ela é legítima, ou quando há o casamento, ou quando o próprio declarante é o descendente, ou por conta da naturalização, aonde é preciso observar, né? Se os filhos nasceram antes ou depois da naturalização do italiano, tá bom? Então, basicamente, são esses os 3 principais impedimentos dos quais vocês precisam estar atentos quando vocês conseguirem levantar toda a documentação, emitir toda essa documentação, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Clica no sininho para ter todas as atualizações de quando a gente postar vídeo novo. Segue a gente no Instagram. Não se esquece com a Simonata é preto no branco. Um bacione!